boca dela, ela será usada como rio do Senhor nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, amém? E a sua misericórdia, ela dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. A bondade do Senhor se manifesta a cada manhã, né? As misericórdias do Senhor se renovam. Estamos renovados no Senhor, né? Aleluia. Sempre é bom estar aqui na casa do nosso papai, que é o Senhor, né? Nosso Deus. Mas na casa dos nossos maninhos que estão viajando. Mas estava comentando vindo para cá, que é um homem e uma mulher de visão, né? O Anderson e a Beth são visionários, né? São cheios mesmo da fé. E eu sei que é mais uma chave, mais uma etapa que vai se manifestar para glorificar o nome dele, né? E trazer cada dia mais o nome do Senhor sendo glorificado nesse lugar, em cada discípulo, em cada ovelha, né? Em cada célula, em nome de Jesus, né? Assim é o nosso Deus poderoso e amado. Glórias ao Senhor. Hoje, amanhecendo, eu estava meditando na palavra do Senhor. E eu digo, Deus, como o Senhor é maravilhoso. O Senhor preparou realmente tudo para nós, para que pudéssemos experimentar de um banquete, experimentar da tua presença. O banquete é a presença de Deus, né? Não é o que Ele nos dá, é o que Ele é. O que Ele nos dá é só o resultado da presença dEle, da glória dEle. E nessa manhã eu tenho certeza que é mais um dia que o Senhor quer nos renovar e nos fazer mergulhar nessas verdades do Senhor e da sua palavra. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Quando nós pensamos, hoje eu quero falar um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Por que eu digo um pouco? Porque falar do Espírito Santo você fala todo dia e ainda não termina, né? Sempre falar de Deus é falar de algo que é infinito. Então nós vamos sempre estar falando muito. Mas eu costumo dizer para o Espírito Santo: Espírito Santo, só o Senhor, só a tua pessoa pode falar de ti mesmo. Porque o que Ele faz e o que Ele era em nós vem através dessa revelação. Na verdade, a obra do Espírito Santo, ela já começou na nossa vida antes da gente se converter. Porque a Bíblia diz, né, que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando aquela pessoa estava pregando o evangelho para nós, quando aquela pessoa estava insistindo, ou aquelas pessoas estavam se movendo, orando por nós, o Espírito Santo estava ali, nos convencendo, nos atraindo para Ele, nos atraindo para o propósito do Senhor, né? Então a obra do Espírito Santo, ela começa bem antes da gente dizer sim a Jesus. Ele está revelando Jesus para nós, porque a Bíblia diz em João 16 que Ele é que revela Jesus. Ele veio para revelar Jesus, amém? Então Ele revela a pessoa de Jesus. E hoje nós vamos estar falando assim, pedindo para Deus: faz de novo, faz de novo. Você está de máscara aí, está distante, alguns estão distantes, né? Mas olha para a pessoa que está ali do outro lado, ao teu lado, e diz: vamos pedir isso para Ele fazer de novo, né? Faz de novo, Senhor. Porque eu amo essa canção que fala isso, faz de novo, porque Ele já fez em tantas épocas atrás. Já fez de diversas maneiras. E a igreja que está viva aqui nesse lugar, nessa manhã, escute o que eu vou dizer: há barulhos de avivamento, amém? Não olhe para a pandemia, não olhe para as circunstâncias, não olhe para aquele que aproveitou o lockdown e não voltou mais para a igreja, não olhe para aquele que está desanimado e desviado, mas olhe para quem tem sede de Deus, olhe para quem está aberto com a
estar aberto para Ele, porque há barulhos de avivamento vindo por aí, queridos. Há barulhos de avivamento. Há algo do Espírito que está para acontecer e a se manifestar nos 4 cantos da terra. Amém? E a igreja viva diz amém, aleluia. E quando nós falamos assim, Senhor, faz de novo, nós estamos pedindo a partir de cada um de nós, a partir do nosso temor, a partir da nossa obediência, a partir da nossa entrega, a partir daquilo que nós estamos entendendo e vamos abrindo. Porque quando o Espírito Santo chega, como eu falei ainda há pouco, ele chegou bem antes de nós termos Jesus, mas quando ele chega, ele começa a arrumar a casa e a fazer várias coisas, e esse é um processo, porque Jesus disse, olha, pere lá, não fique triste, não fique desanimado, porque eu estou indo preparar um lugar para vocês, mas quando eu for preparar um lugar para vocês, eu vou voltar, mas enquanto eu estou indo lá preparar, eu não vou deixar vocês sozinhos, mas vai vir um outro Consolador, vai estar alguém aqui com vocês, né? Vai estar alguém. Você sabe que no passado, no Antigo Testamento, as pessoas invocavam e o Espírito Santo se manifestava, né? Por situações que ele era invocado. Depois, no dia de Pentecostes, ele veio, naquela festa lá de Pentecostes de Israel, era promessa, ele veio e ele ficou, amém? Então, quando nós estamos falando vem, nós não estamos mais falando se manifesta em qualquer momento, nós estamos dizendo flui de dentro de mim, amém? Porque ele está em nós, amém? Ele está na terra com a igreja, ele está com a igreja, ele está com aquele que é crente em Cristo Jesus, que recebeu o Senhor Jesus. Naquele dia que você recebeu Jesus, você foi selado pelo Espírito da promessa, ele está em você. Agora, cada vez que nós o invocamos, ele nos envolve ainda mais, porque tem muitas coisas para ele manifestar saindo aqui, amém? Saindo de dentro de nós, porque ele está em nós. Quando nós vamos lá, não abra, porque esse não é o texto principal, mas em Levítico 6,13, diz assim, o fogo queimará continuamente sobre o altar e não vai ser apagado. Havia uma profecia que está falando sobre o holocausto que foi colocado ali, o altar que foi estabelecido ali no tabernáculo, e precisava ter aquele fogo, e aquele fogo ali não podia ser apagado, tinha que ser noite e dia, estava aceso. Mas aqui também ele está apontando para o Espírito Santo que iria vir, estaria em nós, e o fogo dele não pode se apagar, amém? 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não apagueis o Espírito que está em vocês. Então esse fogo precisa estar aceso. Diga comigo, aceso, queimando, amém? Aleluia. Abra sua Bíblia em Êxodo 3. Êxodo 3, versículo 1. Êxodo 3:1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chama, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver esta grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Aleluia. Depois nós vamos continuar essa leitura. Queridos, esses dias, já tem alguns dias, Deus tem me movido em relação a essa palavra.
Eu tenho procurado mergulhar um pouco nessa experiência de Moisés e até pensar o que foi esse momento para Moisés. Você sabe a história de Moisés? A história de Moisés foi dividida em 3 tempos, a vida dele: os 40 anos lá no Egito, os 40 anos em Midian e os 40 anos no deserto com o povo. Mas, se nós formos pensar esse momento aqui, ele estava dentro daquele processo, diga comigo, processo. Lá em Midian, a mente dele tinha sido mudada, porque lá no Egito ele era um príncipe, porque lá no Egito o alvo dele, os objetivos deles eram outros. Mas de repente Deus o tira por uma circunstância, e cuidado com a circunstância. Nem toda circunstância contrária é Satanás. Nem toda circunstância contrária é o inimigo que se levantou. A gente sabe que ele se levanta, mas a circunstância é Deus nos tirando de uma etapa para outra, para cumprir o seu propósito, amém? Sempre Deus está movendo para nos tirar do comodismo, para nos tirar daquilo que nós estamos achando pronto. É aqui que eu vou levantar minha casa, colocar minha rede, e agora chegou, parou. Sempre o Senhor usa circunstâncias, sejam elas boas ou difíceis, para nos levar ao seu propósito. Então, aquela circunstância, mesmo Moisés não sabendo, mesmo ele não tendo aquela experiência, ele foi levado para um outro lugar e ali se adaptar a cuidar de rebanho, a mudar a história dele, ser um pastor, e ali olhar mais para a natureza, estar mais ligado à criação, ao seu Criador. E é naquele dia, querido, sempre chega aquele dia. Você já viu que chega o de repente de Deus na nossa vida? Quantos aqui já chegou o de repente? Várias vezes, né? Várias vezes chega o de repente de Deus. E aí chegou aquele de repente de Deus na vida de Moisés, porque ele está lá levando o rebanho, cuidando, foi para a parte do norte lá, foi para o monte Horebe. Lá de repente ele olha para aquele monte e ele vê uma coisa que chamou a atenção dele. Porque, queridos, quem já passou em lugares onde tem queimada, o fogo vem e vai queimando tudo, não é verdade? Destrói as plantações. Depois experimenta passar naquele lugar, está tudo destruído. Mas o que será que chamou a atenção de Moisés? Não foi uma planta estar sendo queimada, com fogo nela. Mas foi que aquele fogo não destruía aquela planta. Aquele fogo não consumia aquela planta. Aquele fogo estava ali, então havia uma coisa diferente. E a Bíblia diz que quando o anjo do Senhor apareceu lá, né? Em chama de fogo, no meio da sarça. Moisés olhou e que a sarça em chama, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: eu vou lá ver a grande maravilha. Eu vou lá ver a grande maravilha. E eu tenho certeza que o Espírito Santo já está te levando a entender o que Ele está fazendo conosco nessa manhã. Ele está voltando o nosso coração. Todo dia é dia de voltar e ver a maravilha de Deus que está dentro de nós, amém? Há um fogo dentro de nós, um fogo de Deus em nós. Só que nós nos acostumamos às circunstâncias da vida, o nosso dia a dia, o mundo natural, ele é tendencioso a nos puxar, a nos tirar dessa maravilha. Essa ida de Moisés, essa volta de Moisés, o Senhor se manifestou ali, no meio daquela sarça, como um fogo, e ele está lá. Bora ver. Será que vai chamar a atenção desse homem? Que eu estou de olho nele desde lá, de quando ele estava no ventre da sua mãe. Deus está de olho em você desde quando você estava no ventre da sua mãe. Deus disse a Jeremias: Jeremias, antes que você entrasse nessa madre, eu já te conhecia. E antes que você saísse da madre, eu já estabeleci um propósito para a tua vida. Eu já te consagrei. E hoje, todo dia, é
dia, hoje é dia, hoje é dia. Cada dia é o hoje. O Senhor nos constitui profetas. Você é profeta de Deus. Você tem a boca de Deus, amado. O Senhor estava lá. Eu quero que esse homem seja atraído pela minha maravilha. Homens e mulheres de Jesus são atraídos pela maravilha de Deus. Homens e mulheres de Jesus se entregam, se entregam. Não me dá descanso esse fogo que está dentro de nós. Não dá descanso, querido. Isso não está falando que você não vá passear, que você não descanse, que você não ate a rede. Está falando que dentro de você está queimando todo o tempo, amém? Está queimando, queimando. Amados, ele volta e vê aquela maravilha. Isso foi tudo para Deus. Sabe que Deus está chamando essa geração, está nos chamando geração, está chamando você, essa geração, pandemia, pós-pandemia, ela está há um divisor de água. Ele está chamando para nós vermos a maravilha do Senhor. Veja o que Deus vai fazer, veja o que Deus está fazendo, veja o que vai acontecer. Tira os olhos da circunstância, olha mais para Ele. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não mudou, Ele não deixou o seu povo. Ele foi preparar um lugar, mas Ele vai voltar. Há algo acontecendo na terra, porque os céus e a terra, há uma ligação direta através do Espírito de Deus. O que liga nós aos céus é o Espírito Santo. O que liga os céus à terra é o Espírito Santo. Barabachô, cantarabaçô, barabachô, orabaçô, alabarabachô. Há um chofá tocando, há um céu se abrindo, há algo acontecendo em todos os níveis da sociedade, em todos os lugares, aonde tiver um homem e uma mulher queimando pelo Espírito Santo. Onde estiver, lá no seu trabalho, é lá onde Deus te colocou autoridade, é lá onde Deus te constituiu, há algo acontecendo. Não importa o que nós éramos, somos, importa o que Ele é, amém? É o que Ele é, amém? Nome de Jesus. E aquela maravilha mudou a vida de Moisés. Sabe por quê? Quando ele voltou para ver, ai, amados, como é lindo ouvir a voz de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus através, quando lemos a Bíblia, através de uma pregação, através de uma criança, através até de um ímpio. Ouvimos a voz de Deus através da natureza de tanta maneira. Mas sabe aquele dia que Deus fala dentro de ti? Sabe aquele dia que a voz do Espírito Santo fala e você vê algo tão tremendo dentro de ti se movendo? Oh, meu Deus. Oh, baixerere, bassoriala, barabassô. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre o nosso coração para entender o que está dentro de nós, querido. Nós não somos religiosos. Nós não somos religiosos, nós somos espirituais. Nós não somos religiosos, nós somos alguém que abriu. A Bíblia diz em Romanos 8 que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. Houve uma ligação, houve uma ligação. Quem trabalha na parte elétrica, quem trabalha no som, sabe que quando há aquela conexão, aquela ligação, não tem como não funcionar. Houve uma ligação. Ora, baixore, alabá. Você está ligado a Ele, a um selo, a algo que selou na sua vida, oh glória. E você sabe o que aconteceu? Esse texto de Romanos 8, todo o capítulo é tremendo, que fala da pessoa de Jesus na pessoa do Espírito Santo. E há algo que acontece nessa ligação. A maioria do ser humano, e principalmente o Brasil, há uma ausência de paternidade. O Brasil é um país que é órfão, e por isso tem uma orfandade muito grande. Eu estou falando do biologicamente, mas eu quero dizer que o Senhor tem mudado a sorte do país. Sabe como? Do Brasil. E a nossa sorte, porque quando o Espírito liga nessa conexão, algo que acontece é que quem tinha ausência de pai começa a dizer: papai, papai, papai. Não é o Deus que está lá em cima, não é aquele que precisa de um ritual para ser invocado, é aquele que quando alguém abre para Jesus, há uma ligação direta. Oh, amado,
O sacerdote tinha que levar uma vez por ano o pecado, apresentar diante de Deus o pecado do povo, se apresentar ali uma vez por ano. Mas quando o próprio Deus decidiu vir à terra e se colocar naquela cruz, quando ele se colocou ali, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo para nos dar um livre acesso à presença do nosso papai. Oh, ele é o Deus que cura. Ah, papai, papai. A nação sendo tomada pela paternidade de Deus. Ora baixerará, rei amaia barabachore alaia, cantarabaçô. Amados, a nação precisa da igreja, levando o amor, a misericórdia, levando a nação que existe um Deus que é Pai, existe um Deus que não nos esqueceu, que Ele é Senhor sobre as nossas vidas. E aí Ele nos dá uma identidade, a identidade de filho. Você tem uma identidade. Ontem lá, Outeiro, a igreja do Tapanã foi ministrar as crianças, 73 crianças ali, e eles falaram como chegar no céu e deram uma identidade de papel para apresentar. Olha, você tem uma identidade, né? E o Senhor, naquele dia que recebemos Jesus, Ele nos deu uma identidade. O inimigo tenta roubar porque ele tem medo de quem sabe quem você é. Quando você sabe quem você é em Deus, você vai manifestar nessa terra a glória do Senhor, amém? Você vai manifestar os propósitos do Senhor, querido. Essa experiência mudou a vida de Moisés, porque agora ele conhecia. Você sabe esse texto? Sabe que Deus diz: olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabe quando Deus chega aqui e diz para você: eu sou Bá, eu sou Nice, eu sou Hamilton, eu que sou, eu sou, o eu sou está dentro de ti, o eu sou está na tua vida. Agora nada mais vai poder te resistir, porque tu és alguém, não na tua força, não naquilo que tu é nessa terra, mas naquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário e já nos deu, entregou à igreja. E amado, Moisés agora entendia. Mas é interessante que esses dias, sendo movido por essa palavra, eu disse: Senhor, não seria possível Moisés ir acontecer tudo o que aconteceu se ele não tivesse essa experiência com fogo. Não seria possível nós, igreja, estarmos nessa terra se o fogo do Espírito Santo não tivesse em nós. Essa experiência mudou tudo na visão de Moisés, na atitude dele, no que estava na frente dele. Nossa experiência com o Espírito Santo muda tudo na nossa vida. Deus é fogo dentro de nós, um fogo consumidor, mas Ele consome só aquilo que é palha, que é madeira, que não presta. Mas dentro de um altar santificado, Ele é fogo que vai manifestar a glória de Deus, a vida de Deus, a promessa de Deus. Vai tirando o medo, vai tirando a timidez, vai tirando aquilo que eu não era, vai tirando a história do passado. Não se prenda mais no passado. Esse fogo que está dentro de vocês, ele queima tudo que destruiu você no passado e te faz um homem, uma mulher diferente. Moisés foi diferente, queridos. A partir daquele momento, o teu passado acabou, seja de bom ou de ruim, seja de triste ou de alegre. Agora você é uma nova criatura, porque você viu a maravilha de Deus. Você experimentou a maravilha de Deus. Eu não vou ler, mas Deuteronômio capítulo 4, principalmente versículo 35 e 36, Moisés está falando lá com o povo, e ele está posicionando o povo, e ele diz: você já viu um Deus que fala através do fogo com o seu povo? Vai olhar a história. Qual é o Deus que faz isso? Qual é o Deus que se manifesta? Amados, qual é o Deus que teria poder de deixar uma pessoa tão maravilhosa dentro de nós? Qual seria o Deus que teria poder de não nos deixar órfãos? Nós não somos órfãos, nós temos um Pai.
Qual é o Deus que teria poder, querido, de manifestar a glória dele de tal maneira de nos deixar um amigo, um guia, aquele que nos consola, aquele que nos sustenta, aquele que segura na nossa mão. Oh, amados, o Senhor está dizendo para a sua igreja nessa terra: é tempo de se voltar para Deus, é tempo do altar ser restaurado, é tempo de haver um avivamento no nosso altar. Avivamento não é um barulho, somente um barulho. O avivamento faz barulho, mas ele não é barulho. Você está entendendo? Não é horas de um culto. Avivamento é nós entendermos que o fogo está aqui dentro e está queimando e não pode se apagar, e não pode se apagar. Quantos dizem amém? Se o fogo está dentro de você, te manifesta, querido, te manifesta, te manifesta. O Espírito de Deus move dentro de você. Ora, abaixou, recantará e abaixou. Você sabe o que é que está escrito, né? Em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Esse profeta aqui é tomado por Deus. Texto que nós usamos muito para, principalmente para manifestações do Espírito Santo. Mas tem algo aqui que me chama a atenção. Versículo 28, Joel 2, 28. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Oh, geração! Geração! Ora, abaixei. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. O que me chama atenção nesse texto que nós ouvimos tanto e é tão tremendo e se cumpriu? O que me chama atenção é que você sabe que o profeta aqui, ele está falando da misericórdia do Senhor, da graça de Deus, do chamado ao arrependimento, por causa que veio uma grande praga de gafanhotos sobre Israel, uma seca terrível. E aquele momento ali era um momento muito triste, mas de repente o profeta é tomado e profetiza algo não só para aquela hora, mas ele está profetizando para os finais do tempo. E preste atenção, os finais do tempo começou exatamente lá, quando os discípulos viram Jesus subir aos céus. E agora é eles que vão dar continuidade. Mas vamos imaginar o funil. O funil tem aquela parte maior, né? Então os discípulos estavam aqui na parte maior, pegando séculos e séculos que viriam para frente. Nós estamos aonde? Na parte menor. Você acredita nisso? Nós estamos desde essa parte maior do funil até agora e até a volta de Jesus. Vários avivamentos, vários moveres de avivamento moveram a terra. Inclusive o avivamento que tomou conta do Brasil foi o avivamento que veio lá da Rua Azusa e depois passou para vários lugares. E 2 suecos foram enviados por Deus para Belém do Pará. Para Belém do Pará. Se aconteceu lá no início do século, em 1911, vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Eu creio nisso, querido. Mas é importante você entender que Deus não é o Deus de uma história só de hoje. Ele é um Deus da história lá do passado. Alguns moveres. Esse momento aqui, Joel está profetizando por causa da situação atual. E Deus, que também é um Deus do presente e do futuro, já está declarando para o nosso tempo. Nós estamos inseridos aqui. Você está entendendo? Nós estamos dentro. Ainda não terminou o Novo Testamento, nós fazemos parte dele. Ainda não terminou o funil, nós estamos no meio. E Deus está procurando
os seus homens e mulheres cheios do seu poder e do seu fogo. Você sabe que o avivamento da Rua Azusa, muita gente que pensava que alguém estava recolhendo um monte de gente na rua, era uma multidão. Começou com poucas pessoas acreditando, negros, que acreditavam que aquilo que estava acontecendo com os brancos, aonde eles não podiam entrar naquela época por causa dessa separação, poderia acontecer com eles. Eu sempre, quando eu olho essa história, me chama a atenção. Se ele fosse chorar, eu não sou rejeitar, eu sou rejeitado, eu não posso entrar lá, eles estão tendo o Espírito Santo faz separação de pessoas, porque está lá com eles e não deixou para mim. Querido, identidade, diga para a pessoa que está ao seu lado, você tem uma identidade. Identidade não é cor, não é raça, não é de que país você é. Identidade é ser filho de Deus, e esse selo veio pela pessoa preciosa de Jesus Cristo na nossa vida, mas pelo selo do Espírito Santo que nos selou. Sabe o que ele foi? Vamos aqui buscar também. Se Deus se manifesta lá, vai se manifestar aqui. E amada, aquela rua foi pequena, e Los Angeles foi pequeno, e Califórnia foi pequeno, e México foi pequeno, e o Brasil é pequeno. Oh, Brasil do povo pentecostal. Se te chamarem de pentecostal, não fique achando, estão me chamando. É glória de Deus, é poder de Deus. Você é do pé do fogo, não sei do que mais. Sou mesmo, sabe? Porque é fogo agora aqui dentro, querido. Deus não chega num pé se não tiver no coração. Deus não chega onde vai te levar se você não tiver essa presença real e verdadeira dentro do seu coração. Uma vez uma pessoa chegou comigo, eu quero orar em línguas, e eu vou orar em línguas, e começou a repetir o que a outra estava repetindo. Eu disse, olha aqui, eu já vi muitas histórias assim, porque o coração estava sincero, e Deus começou e pegou e tomou aquela pessoa, e ela foi batizada no Espírito Santo, e começou a orar a língua dos céus, amém? Porque tudo está no coração, você está entendendo? Em nome de Jesus, promessa de Deus, promessas de avivamento, através do Espírito Santo, se manifestaram em vários tempos, em muitos lugares, porque o Espírito Santo é um presente vindo dos céus. Ele veio dos céus e ele é um presente do Senhor, sabe, dado por Deus. Atos 2, de 1 a 4, Deus nos deu a graça de ir no mesmo lugar onde isso aconteceu. E quem ainda não foi Israel, logo que abrir aí as fronteiras, eu creio que quem quiser, quem desejar, Deus vai dar essa experiência maravilhosa e você passar em lugares onde aconteceram coisas tremendas, amém? E esse foi um lugar que o Senhor nos deu essa graça e misericórdia de estar lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram distribuídos entre eles línguas como o quê? Vocês estão lendo aí? Línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Dom de língua é dom do Espírito Santo. Todos os dons são dele. Ele distribui a cada um conforme ele quer. Quando a pastora Bá orou aqui, nessa intercessória, é oração intercessória, e ela falou de ministérios, eu disse, ô Espírito Santo, tu és tremendo. Quando nós estávamos no segundo louvor, o Espírito Santo disse no meu coração, eu quero desprender alguns ministérios que estão parados. Eu quero tirar alguns desânimos. Eu quero tirar alguém que retrocedeu e eu quero trazer novamente. Eu quero incendiar pessoas que estão paralisadas por muitas situações. E quando ela começou a orar, eu disse, glória a Deus que o Senhor está confirmando que é o Senhor que está falando. Então receba, se é você, eu não conheço. Se é você, seja qual for o ministério, seja qual for a situação, Deus está aqui para tirar medo, tirar insegurança, tirar você daquilo que você estava escondido lá atrás, tirar você de uma situação e te colocar no prumo dele, na vontade dele, amém? E experiências que esses discípulos tiveram,
eu olho lá para Moisés. Se Moisés não tivesse aquela experiência, vendo aquela sarça, aquela maravilha de Deus ali, se Deus não falasse com ele ali como um fogo que se fala, ele não teria condição de dar continuidade. E se nós não tivermos a experiência, queridos, com a pessoa do Espírito Santo, nós não temos condição de dar continuidade, porque é Ele, amém? A Bíblia fala em João que é Ele que glorifica Jesus. Jesus disse, Ele vai revelar tudo de mim, porque o Pai revelou para mim, eu revelei para Ele, e Ele vai revelar, e Ele vai me glorificar. Toda pessoa que tem o Espírito Santo glorifica Jesus, amém? Ele exalta a Jesus. A partir dessa experiência, os discípulos não foram mais o mesmo. João 14, nós não vamos abrir, mas preste atenção, você conhece essa história. Jesus falando para os discípulos, olha, o Consolador vai vir. Eu vou rogar e o Consolador vai vir. Mas se eu quero dizer segredos desse Consolador. Vocês vão receber esse Consolador. Mas o mundo não pode ver, nem o conhece. Você sabe o que é isso que Deus nos diz através disso? Que só conhece, só pode ver o Espírito Santo e conhecer o Espírito Santo quem tem aquela experiência com Jesus. Porque João disse o quê? Olha, eu vos batizo com água, mas vai vir aquele que eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Ele batizará vocês com fogo no Espírito Santo, amém? Batizará você no Espírito Santo e com fogo. Quem foi batizado com fogo do Espírito Santo? Jesus é que faz isso, querido. Jesus que faz isso. Mas nós temos deixado para os encontros com Deus orar em língua. Nós temos deixado, é para intercessão. A intercessão, ora em língua, eu vou orar no meu idioma. Amado, o fogo está dentro de você. E quem distribui não é homem nem é mulher, é o Espírito Santo. Aí, mas como é que eu faço? Só se entregue. Só comece a adorar Jesus e Ele vem e te batiza. Ele te envolve, amém? Porque Ele tem poder para isso. Como eu falei, não apagueis o Espírito Santo, mas deixa o Espírito Santo avivar. Vamos lembrar das 10 virgens? 5 nécias, 5 prudentes. Todas tinham o quê? As suas lamparinas? Todas, né? Todas tinham o quê? A lâmpada, né? Amém? E elas estavam ali. Mas em 5 que eram nécias, o que faltou? Faltou o quê? O azeite. Faltou o azeite. Quem não tem o azeite, não tem como discernir a voz do noivo. Você lembra de João 16? Quem é que revela os segredos de Jesus? O Espírito Santo. Quem revela os segredos de Jesus? O Espírito Santo. Então preste atenção. Para nós ouvirmos a voz do noivo, é através do Espírito Santo. Você está entendendo? Elas não conseguiam entender. Houve 2 avisos do noivo. Primeiro, ele está para vir. E o segundo, ele chegou. E as que não estavam com azeite, mas vai comprar. Olha, eu não posso dar, porque é uma experiência pessoal. Vai comprar, não posso dar, senão se eu ficar te dando o Espírito Santo vai faltar, né? Queridos, busca, preço, oração. Sabe, como eu sempre ouço o pastor Luciano Subirá a falar, às vezes ele não está com vontade de orar, porque ele é ser humano, mas o espírito dele está. O corpo às vezes está cansado, aí ele vai, quando ele vê, ele é incendiado, ele é tomado pelo Espírito Santo. Ah, eu não estou com vontade de fazer tal coisa, mas você sabe que Deus está dizendo que é para você fazer, vai. Às vezes você não está com vontade, porque tem muitas situações, circunstâncias que estão tentando impedir você. Esses dias a pastora Nides tem falado sobre um livro, incentivados as discípulas e outras pessoas a lerem, quebrando o espírito da intimidação, essas correntes da intimidação. E amados, é interessante que esse livro é um livro que realmente fala quanto o inimigo tenta nos intimidar.
tenta prender as nossas vidas, porque Ele sabe que um homem e uma mulher, quando vai buscar a presença de Deus, amado, coisas começam a fluir, coisas começam a mover, porque a presença de Deus é tudo na nossa vida, é tudo que nós precisamos. Moisés entendeu tanto isso, que quando o povo começou a se rebelar, e Deus disse: olha, Moisés, vai com o povo que eu não quero mais. O Moisés disse: eu não vou se a tua presença não for comigo. Querido, a presença de Deus é tudo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério. Tudo que nós precisamos é a presença de Deus. E a presença de Deus está aqui através do Espírito Santo. Vamos nos entregar a esse altar ser santificado. Ou vocês não sabem que aquele que habita em vocês nesse corpo, que o seu corpo é o corpo do santuário do Espírito Santo. Nós somos o santuário do Espírito Santo. Há algo para ser feito aqui. Moisés voltou e viu a maravilha, graças a Deus. E o Senhor está nos chamando a voltar para ver as maravilhas dele. Há muitas maravilhas do Senhor. Ele quer manifestar maravilhas, querido. Nós estamos saindo de uma geração que só procurava Deus. Ah, Deus, eu quero casar. Ah, Deus, eu quero um carro. Ah, Deus, eu quero uma casa própria. Ah, Deus, eu quero comida. Ah, Deus, eu quero a porta do emprego. Ah, Deus faz isso. Ah, Deus faz aquilo. Deus faz porque Ele é Pai, amém? Ele faz até quando a gente não pede, porque Ele cuida de nós até quando estamos dormindo. Mas é uma geração que está saindo desse: Deus me dá. Deus, eu te entrego tudo da minha vida. Faz de novo, move, porque aquele que é nascido de novo, o vento sopra e nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai, porque aquele que é nascido de novo se move pelo Espírito de Deus. O Senhor está nos levando novamente, querido. Seja bem-vindo, Espírito Santo, na tua igreja. O Senhor é bem-vindo nesta casa, na vida dos pastores dessa igreja que estão viajando, na vida do presbitério, de cada líder. O Senhor é bem-vindo na célula. Move a célula, começa a sacudir, como o Senhor fez na rua Azusa, como o Senhor fez nos dias lá do Pentecoste, Senhor. Vem visitar a tua igreja, vem nos visitar, Senhor. Oh, Espírito de Deus, faz de novo, Senhor, como lá naqueles dias. Eu quero que você fique em pé, querido.